Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da palavra do Eterno. Pastor Fabiano Consoli, bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Você que está nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã, que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Juan Cruz, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos que nos assistem nesse momento. É bom estarmos juntos. Que Deus abençoe você nessa manhã. Queridos, é claro que a gente entende a condição que muitas pessoas conhecem a Cristo ou veem a Cristo de diversas formas. Não conheço ninguém, ok, que nascido, ainda que use a expressão nasci em um berço cristão, não tenha tido seu momento de dificuldade, de vazio, de dor, e tenha verdadeiramente tido encontro com o Eterno, ainda que tenha tido toda uma formação, os pais cristãos e etc., mas em algum momento há uma situação que acontece e aquela pessoa, claro que não são todos, né? Existem poucas exceções, mas a grande maioria só vem para Jesus pela dor. Eu não vi ninguém que, cheio de algo bom, tudo dando certo, a família perfeita, os filhos com saúde, dinheiro jorrando pelo ladrão, tudo direitinho, tenha buscado a Cristo. Estou tão feliz, está tudo tão correto, tudo tão direitinho, que só falta agora eu aceitar a Jesus. A grande maioria tem um encontro com Cristo a partir de uma dificuldade. Eu entendo algo a partir daí, e a gente começa a nossa conversa, que às vezes Jesus vai usar a dor para atrair aquela pessoa para si. Quando a gente vê Paulo dizendo para Timóteo, sofre comigo, pois as aflições, hashtag, vambora sofrer. O que a igreja hoje tem sinalizado como sentimento é pare de sofrer. Mas, na verdade, a gente precisa entender o que nós estamos aprendendo. Jesus mesmo disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você que está assistindo o programa e de repente está passando por um momento de dificuldade, de guerra, seja ela qual for. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Isso é uma verdade, pastor Juan. A gente vai analisando, toda essa dinâmica de pessoas com essa capacidade de passar algumas coisas e superar, enfim. A gente fica pensando o quanto esse evangelho tão medíocre, tão promíscuo, ele vai furtando a capacidade dessas pessoas viverem algo verdadeiro, algo inovador. A gente vai vivendo esse desafio e, infelizmente, aquele desespero que bateu em Elias, Estou sozinho, Senhor, me leva para a morte, porque acabou. E a gente vê ali o próprio Deus falando assim, não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Então, o que nos enche de esperança, ainda que eu não esteja vendo, é o Senhor nos dizer que ainda tem pessoas comprometidas, sérias e querendo sim algo transformador, algo poderoso com esse Jesus, com esse Deus. E a gente percebe nisso tudo, pastores, o que acontece é que no meio dessas construções, aonde venham e param de sofrer, as pessoas não conseguem parar de sofrer, porque elas não aprendem que para o propósito de Deus nesse sofrimento é desconstruir alguma coisa, é reconhecer aquilo que precisa ser tratado, porque todo sofrimento e toda circunstância ela tem um endereço, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem um propósito. Mas o fato das pessoas não se posicionarem e não quererem entender, interpretar isso aprofunda ainda mais essa dor e aonde as pessoas se frustram, acabam acrescentando isso sobre a igreja, se afundando mais ainda, porque apesar de conta é o seguinte, se eu estou na igreja eu preciso ser tratado. Então quando você lança um slogan desse, venha para a igreja, para de sofrer e não resolve, e aí? Você vai aonde agora? Então é esse momento de desconstrução que a gente tem que ensinar, que é o evangelho do reino, É saber que esse sofrimento não é a prioridade de Jesus. Jesus não é
o senhor do sofrimento. Também não... não, eu estou passando uma prova. Deus me colocou numa prova. Muitas das vezes, esse sofrimento e essas circunstâncias desafiadoras, talvez você deixou a única alternativa. Foi a única maneira que Deus pôde acessar você para transformar você. Então, ele vai, às vezes, se utilizando de algumas oportunidades que a gente deu. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Talvez na condição de bem-estar, de estar tudo bem, você não se atentou. E aí, como ele nos ama e a prioridade dele é nos salvar, ele, às vezes, tem que apertar um pouco essa... Agora, dar uma arrochada. Deixa eu trazer um pensamento para você que está em casa, assistindo na live ou ouvindo pela rádio. Por que a maioria de nós tomamos decisões que prejudicam a nossa vida? Porque mesmo com todas as situações de observação, todas elas, e olha que somos sinalizados constantemente daquilo que de repente pode nos trazer prejuízo, seja o que for. Mas a gente acaba decidindo essas coisas. São essas coisas que nos geram a maioria das dores, ou a maiores das nossas dificuldades. Tanto que a palavra diz, do que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus delitos e dos seus pecados, das suas atitudes e decisões erradas. Quando eu pensando nisso, Paulo fala algo agradável sobre isso aqui, em 1 Coríntios 15, lá no 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma construção hoje, ninguém se aproxima de Jesus porque está sobrando coisa boa, a maioria se aproxima quando está com algumas dificuldades, né? A pessoa só ora mais, só jejua mais, só busca mais a Deus, só sabe a montanha quando está na dificuldade, infelizmente. E a gente vê Paulo dizendo, se essa esperança se limita às coisas dessa vida, somos os mais infelizes. Tem muita gente infeliz porque está construindo o castelo, onde a traça, né? Onde o ladrão vai roubar. E, na verdade, todo o Evangelho nos diz, seja o sofrimento, seja as construções de dificuldade, vão gerar uma glória que não é terrena, é eterna. E o discipulado de hoje, o pensamento de hoje não nos traz isso. Gera vazio, gera dificuldade, você quer fazer um monte de coisa, é igual o espírita. O espírita ele vai lá no centro, faz um despacho para poder agradar a entidade fazer aquilo que ele quer. A pessoa sobe um monte, faz oração para agradar a Deus, né? Para Deus fazer aquilo que ele quer. Que evangelho doido é esse? Eu não sei, pastor. São rituais, né? Diferente em algumas características de segmento religioso, os de cultura mística, né, fazem os seus ritos e, infelizmente, a gente tem visto os pseudos evangélicos também fazendo seus trabalhos. Deixa eu pegar carona, com carinho eu vou falar isso. Eu já fui do centro espírita, né? Então existia aquela casa dos orixás. Você chegava lá, tinha as imagens, você comprava os negócios para tomar banho, tinha os incensos. Tinha uma oferta de uma gama de produtos ali. Tava tudo lá. Agora tem... Você vai em algumas casas também, cara, que são evangélicas, e tem tudo que você precisa para fazer a campanha. Tem a vassoura, tem o tijolo, tem o parafuso da esperança. Tá tudo lá. Qual é a diferença, pastor? Diz aí, pastor Fernando. Por favor, me ajuda. Pastor, isso para mim tudo é religiosidade. Então, pessoas depositam fé em parafuso, em porta, em duela, em vassoura, em sal. Não pode ter que temperar comida com sal, porque o sal veio do Himalaia. Nossa. O sacrifício já foi pago, gente. E a gente percebe que Jesus nos ensina totalmente ao contrário. Em todas as vitórias que Jesus conquistava, ele pegava os discípulos, vamos para o monte orar, porque eu sei que amanhã o investido vai ser maior. Então hoje, o que a gente vê é o contrário. O cara compra um carro novo, primeira coisa que ele faz, ele vai viajar com a família. Aí ele curte, nada contra. Mas o sentimento de gratidão, ou por não perder aquilo, só ocorre quando a situação bateram no meu carro, roubaram o meu carro, desesperado. E agora, a prestação do carro vai vencer. Senhor, o senhor mandou comprar. Deus mandou você comprar em 48 vezes.
Então o que a gente mais ouve isso são esses níveis de infantilidade. E isso traga uma característica do seguinte: pô, se aqui não faz isso, então eu tenho que procurar outra que faça. Porque já foi criada essa identidade em muitas das pessoas. Elas só sobrevivem no que é campanha. Se forem movimentadas por esse nível É o combustível hoje de muitos cristãos. Isso é uma verdade, irmãos. A gente tem que dizer, porque a gente fala da verdade, o evangelho é uma verdade. É o combustível de muitas igrejas hoje. Campanha. Se não houver campanha, o povo vai embora. Então descobriram que conseguem aprisionar o povo através de uma campanha. Não é isso, pai? São estímulos, né, o tempo todo. Entendemos que o evangelho, a palavra do Senhor, ela é renovada a cada manhã. Então vão surgindo, sim, revelações, Deus vai dando novas estratégias, Deus vai dando propósitos, Deus vai dando, certo, uma dinâmica. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Então é muito natural, sim, viver algumas novidades. Agora, é compreender que o fato do Senhor dar algumas dinâmicas a uma igreja não significa que vai dar a outras. A partir do momento que cada uma tiver o entendimento profundo do seu chamado, da sua missão, vai viver aquilo, né? Vai desenvolver aquilo. Aí você vai vendo outras igrejas, né, visualizando algumas coisas, implementa também, quando na verdade vão perdendo a identidade. O catolicismo entrou na igreja evangélica, o espiritismo entrou na igreja evangélica, a gente vê de tudo. É uma miscelânea, né? A gente vê de tudo. O cara mudou que o nome, mudou algumas coisas. O cara que veio da igreja católica, nada contra, não estou falando de religião, estou falando de postura. Acaba, de uma certa forma, disseminando lá dentro aquilo que é o discipulado da igreja católica, meu irmão. Espírito é a mesma coisa. A gente vai vendo, infelizmente, essa falta de profundidade, né? Mas o assunto é o sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, e as igrejas se favorecem muito disso, né? Acabam... Hoje, a verdade é uma doença interagindo na alma, na psique humana, e tem muito coach aí, tratando desse assunto, enganando muita gente. Jesus falou sobre isso, né? Que viriam os falsos mestres, e em nenhum momento ele constrói o pensamento que tudo vai dar certo. Tanto que tem tanta gente que, mal discipulado, no meio da dificuldade, foge do evangelho. Tem gente que sofreu uma coisa, não aconteceu aquilo que foi prometido, o cara vaza, vai embora. E Paulo está dizendo em Romanos capítulo de número 8, lá no versículo de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez e espada. Como está escrito, por amor de Deus, somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em quê? Em toda perseguição, em toda dor, em toda dificuldade, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa realidade se esconde do Evangelho. A vida do apóstolo Paulo é a obra clássica de alguém que sofreu e que ainda assim permaneceu. O texto de 1ª Carta de Coríntios 15, 58 vai dizer: sede firmes, constantes e abundantes nessa obra, nesse progresso. Sabe, vamos passar altos, vamos passar os baixos momentos, mas em tudo esse sofrimento não pode nos separar. Como já foi lido agora, nada nos separará do amor de Cristo. Então, que dentro de você, nesse momento, chegando ao final desse programa, você possa construir o desejo e o entendimento de viver um evangelho verdadeiro, capaz sim de te dar força quando precisa da força, de te dar a prosperidade, a alegria, mas principalmente a essência genuína, né, verdadeira, daquele que é o Senhor das nossas vidas. Que Deus te abençoe na manhã desse dia, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um ótimo dia.